A vacina, uma vez certificada pela Anvisa, vai ser extensiva a todos que queiram tomá-la. Eu não vou tomar. Da fala do ministro Vinícius Carvalho é o seguinte, ele diz muito claramente, existe um registro de que o Bolsonaro se vacina, vou até pegar a data aqui para a gente conferir novamente, no dia 19/7/2021, com a vacina da Janssen. Ele diz, existe esse registro, eu mandei esse ofício para o Ministério da Saúde, o que ele está investigando, e aí é uma investigação que já começa no governo anterior, no finalzinho do governo Jair Bolsonaro, pelo antigo ministro da CGU, Wagner do Rosário, é se houve alguma adulteração desse registro. Se eventualmente Bolsonaro não se vacinou, e alguém, porque ele sempre disse que não tinha se vacinado, e alguém colocou isso dentro da carteira de vacinação dele. Então, para evitar qualquer questionamento político, de que Jair Bolsonaro venha a público para dizer isso é fake news, eu nunca me vacinei, o que o governo está fazendo está investigando se o registro realmente é fidedigno ou se houve algum tipo de adulteração. Mas o registro existe, sempre se especulou sobre a existência ou não desse registro. A gente ainda não sabe se o presidente se vacinou. O que a gente sabe é que existe o registro na carteira de vacinação dele. O que virá depois, né? Porque assim, a justiça no Brasil, ela é organizada da seguinte maneira. Nós temos a justiça comum e a justiça especial. A justiça do trabalho é especial, justiça eleitoral é especial, justiça militar é especial. Portanto, ela é soberana. As suas decisões são decisões inquestionáveis pelas outras esferas da justiça. Nesse caso, o que nós estamos fazendo é propondo uma mistura e, eventualmente, uma revisão de uma decisão que já foi tomada pela Justiça Militar, pela absolvição. Então, qual é o interesse, qual é o objetivo e o que se vai fazer, então, com essa apuração? Um juízo de valor moral, a opinião de cada um, a avaliação pessoal subjetiva de cada um sobre aquele caso. Então, vamos ler os autos e entender se, no nosso entendimento, ele deveria ou não ter sido absolvido. Agora, não existe, pelo menos eu não vislumbro possibilidade da Justiça Comum revisar essa decisão ou, de alguma forma, de ser proposta uma nova ação judicial para novas posições com base neste assunto específico. Então, vejo com um pouco de critério, assim, até com um pouco de apreensão, esses questionamentos de decisões soberanas da Justiça Militar pela Justiça Comum e essa mistura, essa suscitação de verificação. Não é um questionamento da decisão, é o direito da sociedade de saber o que embasou a decisão. Exatamente. Está muito claro, Raquel, isso. O ministro deixou isso muito claro. E é isso. É só a sociedade tem o direito de saber o que embasou Joel, a decisão. rapidamente, você quer falar, mas já vou passar a palavra para o ministro Joel. Diga. Deixar muito claro qual é a questão. Acho que não se trata de revisar, e sim o seguinte, o Pazuello era um general da Ativa, que era também ministro de Estado. Compareceu a um ato explicitamente, descaradamente político ao lado do Bolsonaro. E foi uma conduta que é vedada ao militar da Ativa. E foi absolvido pela Justiça Militar. Me parece muito relevante entender esses motivos, porque, a princípio, aparentemente, pelos fatos públicos, pareceria bem óbvio que ele violou a regra militar, né? Não é muito importante, interessante entender o que embasou? Não há nenhuma decisão da Justiça Militar. É um processo administrativo disciplinar. Ou seja, um processo que não é judicial. Ele é um PAD, como a gente chama no mundo administrativo, que tem por objetivo, dentro do próprio Ministério do Exército, apurar um ilícito administrativo. Nós não temos decisão da Justiça Militar. Aliás, os processos da Justiça Militar, em princípio, são públicos também. A questão que o ministro Vinícius Carvalho colocou, e corretamente, é que nós estamos num processo administrativo disciplinar, que durante o processamento pode ter sigilo. Mas a regra sempre foi, até porque o artigo 37 da Constituição é claro em relação ao princípio da publicidade, é que após a sua conclusão, todos devem ter conhecimento do que foi decidido, até com uma maneira de dissuadir novas situações em relação aos que estão subordinados. Então, por favor, eu não tenho nenhuma apreensão. A vida inteira nós soubemos que processos administrativos disciplinares não se confundem com processos judiciais. Em segundo lugar, os processos administrativos disciplinares são públicos após o resultado. E não há por que se dar um tratamento diferente à corporação militar do que se dá aos outros servidores públicos que têm centenas, milhares de processos disciplinares tramitando na União dos Estados, Distrito Federal e dos municípios. É disso que se trata. Então, e mesmo que se tivesse, não estamos, mas mesmo que estivéssemos diante de uma situação definitiva tomada pela Justiça Militar, seria pública.
E no caso, as decisões administrativas não são definitivas, elas são passíveis de serem revistas pelo Poder Judiciário. Portanto, é necessário distinguir as coisas para que não façamos confusão. Estamos em via administrativa. O artigo 37 da Constituição é claro quando prevê o princípio da publicidade. Não há nenhuma exceção posta para os militares, como também não existe para nenhum servidor público. Foi correta a intervenção e a colocação feita pelo ministro Carvalho. Que aqueles que participam da vida pública têm aquilo que os italianos chamam de zona de iluminação maior em relação ao seu agir. Ou seja, no mundo privado nós não temos tanta iluminação. Então, o campo da privacidade, ele talvez seja, pode-se dizer, mais amplo. O político, ele tem um campo de privacidade, tem, mas dependendo das circunstâncias, esse campo de privacidade tem que ser iluminado. Daí se falar em zona de iluminação maior. No caso do presidente Jair Bolsonaro, houve uma polêmica pública sobre se devia se vacinar ou não se devia. Ele, por diversas vezes, direta ou indiretamente, parecia incentivar a não vacinação e se dava como exemplo. Ou seja, ele se colocou de público como não tendo vacinado. Ele renunciou, obviamente, a qualquer comentário sobre a sua vida pessoal e se expôs publicamente, atraindo para si esta zona de iluminação do debate político. Ora, se eventualmente ficar comprovado que ele mentiu, se ficar comprovado que ele se vacinou, ele seguramente terá cometido um erro político descomunal e uma infração ética difícil até de ser mensurada nos danos que isso lhe trará, em relação à sua própria base e àqueles que deixaram de se vacinar acreditando que era bom não fazê-lo. Mas ao lado disso, existe a possibilidade também da ocorrência de um ilícito criminal. Qual é o ilícito? A adulteração da caderneta de vacinação de Jair Bolsonaro. Se alguém tentou mexer ou mexeu nessa carteira de vacinação para dizer que ele se vacinou quando não se vacinou, ou para tentar maquiá-la de alguma forma, isso tem que ser apurado, porque isso é crime. Então, é claro que nós não podemos, nesse momento, tirar nenhuma conclusão. Nós não podemos prejulgar ninguém, nem Jair Bolsonaro, nem aqueles que operaram a carteira de vacinação. A CGU está apurando, e acho que é dever da CGU apurar. E o próprio ministro Carvalho foi muito feliz quando ele disse: eu só estou confirmando essa informação porque há um ofício que vazou com ela. Claro. Então, eu vejo que a CGU, na gestão atual, como também na anterior, já tinham tomado providências para apurar isto. Se constatar que Bolsonaro mentiu, problema político e ético gravíssimo que a sociedade tem direito de saber, porque ele próprio abdicou da sua zona de sigilo no que diz respeito às situações pessoais. Por outro lado, nós temos também a situação de um possível ilícito criminal, em que alguém pode ter tentado apagar o registro da carteira ou por ter tentado colocar um registro onde não existia. Isso também tem que ser apurado rigorosamente. É o que a lei manda e acho que é o que cabe à CGU fazer e é o que me parece, pelo depoimento que foi aqui prestado, está sendo bem conduzido pelo ministro Vinícius Carvalho.